No próximo sábado, dia 24, teremos a primeira edição do UFC desse ano de 2026. Finalmente o UFC está voltando e vamos começar com o UFC numerado. Nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, todas as cotações da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações todas que vou mostrar no vídeo, o link está aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. É só você acessar, se quiser abrir sua conta também, é bem simples. E eu vou também, claro, dar minha opinião, né, meu palpite, às vezes a minha torcida, vou também falar ali sobre o lutador, né, cartel recente, enfim, vou dar aqueles detalhes mais das lutas que vocês têm mais interesse. Então vamos lá, começando com o horário, que também é de bastante interesse, né? O card preliminar começa às 19 horas, horário de Brasília, e o card principal às 23 horas, tá? Agora é uma hora mais cedo, antes era à meia-noite, né, numerado e tal, agora é às 11 da noite. Lembrando, não existe mais o UFC Fight Pass, caso você não saiba, e a transmissão é sempre, exclusiva na Paramount. Então você precisa assinar a Paramount para você ter conteúdo. Inclusive, isso é uma notícia que toda a biblioteca do Fight Pass está lá também na Paramount, né? O Dana White mesmo anunciou. Então, aviso os dados, lembrando que eu não tenho nenhum tipo de relação com a Paramount, tá? Eu só avisei mesmo vocês, não tem patrocínio, não é nada publicizado aqui. Então, vamos lá. Começando com a primeira luta, categoria meio médio, temos o Adam Fugic contra o Tiki, fala? Ty? Sei lá. Ty Miller, deve ser Ty, né? Ty Miller. O Ty Miller tem 79% de favoritismo. Lá na Stake, ele tá pagando R$1,24. E o Fugic tá pagando R$4,20. Bastante diferença, né? Se a gente for olhar ali, o Fugic, ele vem numa sequência complicada, né? Ele estreou com derrota, aí depois ele ganhou, depois ele perdeu, depois ele ganhou, depois ele perdeu. Então ele tá nesse ciclo, né? Mas se for seguir a lógica, ele ganharia agora, né? E o Miller, ele fez ali a vitória dele no Contender Series, e essa luta é a estreia dele. Então, é aquele clássico, um cara vindo do Contender, um cara invicto, contra um cara que já está no UFC e está em momento irregular. Então, a gente sabe que quando cruza esse tipo de casamento de luta, esse tipo de cartel de um lado e do outro, que o favorito acaba sendo o cara invicto, o cara que vem do Contender e tal, né? Não quer dizer necessariamente que vai ganhar, mas vamos ver. Depois, na segunda luta, no peso galo, temos o Cameron Smooferman contra o Rick Turcios. O favorito é o Smooferman com 65%. Ele tá pagando lá na Stake R$1,49 e o Rick Turcios está pagando R$2,63. Aqui, dois caras que já têm um pouco mais de histórico ali dentro do UFC, não tão longo, né? Porque o Smooferman, ele perdeu no Contender, mas depois ele acabou estreando no UFC com vitória e depois perdeu duas. Então ele tem 3 lutas no UFC, mas ele perdeu a última, por exemplo, pro Rick Simon, que é um cara duro, né? E o Turcios também vem de 2 derrotas seguidas, mas também perdeu de cara bom. Ele foi finalizado, por exemplo, pelo Raul Rosas Jr., tá? E ele também, a curiosidade, também perdeu no Contender, mas acabou chegando no UFC do mesmo jeito, tá? Então os dois seguiram aí o mesmo caminho. Luta interessante, vamos ver o que rola, mas não vamos enrolar nessas lutas menos conhecidas, né? Vamos pro próximo, peso pesado. Denzel Freeman enfrenta o Josh Hukic. Josh Hukic é favorito com 68%, ele paga R$1,42 e o Denzel Freeman paga R$2,88. Na próxima luta, no peso leve, Alexander Hernandes enfrenta Michael Johnson, 2 veteranos aí, tá? Aí sim, caras com bastante experiência dentro do UFC, e o favorito é o Alexander Hernandes com 61%. Ele paga R$1,58 na Stake, enquanto o Michael Johnson tá pagando R$2,38. Michael Johnson vem numa boa fase, né? Ele tava numa má fase e conseguiu chegar, né? Voltar para uma fase boa, vem de 3 vitórias seguidas, uma delas, inclusive, que foi a penúltima, ele nocauteou o último Azaitar, ainda ganhou bônus de performance, então, né, deu uma respirada boa. E o Hernandes também vem numa fase boa e também não estava numa fase boa. Então são dois caras que se recuperaram da fase ruim. O Hernandes, inclusive, numa fase até melhor que o Michael Johnson, porque ele vem de 4 vitórias seguidas, 2 nocautes. Não tem bônus de performance, né? Então pro bolso dele não é um melhor retrospecto recente, né, do que o Michael Johnson, mas em quantidade de vitórias é. Então é uma luta interessante, como eu falei, dois caras com muita luta dentro do UFC, muita carreira, já são dois caras aí bem conhecidos e estavam numa fase ruim, os dois aparentemente não iam ter muito pra onde ir, né? Se fosse embora ninguém nem ia sentir tanta falta, e no final das contas os caras se reencontraram e estão vencendo, mas fizeram essa sacanagem aí, botou um contra o outro. Então alguém vai voltar às derrotas, tá? Ou a luta empata, vai saber. Depois, peso mosca, temos ali o confronto entre o 11º do ranking, Alex Perez, contra o 13º, que é o Charles Johnson, e o Johnson tá atrás no ranking, mas é favorito com 65%. Ele paga 1,49, o Alex Perez paga 2,63. Luta interessante também,
tá? Tem muitas lutas interessantes, mas não lutas chamativas, né? Eu vi muita gente reclamando porque o card perdeu a Amanda Nunes, né? Um dos maiores nomes da história. Então ficou um card mais ou menos. Mas assim, tem muita luta boa. Só que pro público em geral, realmente, que às vezes não acompanha tanto, que tá até na dúvida se vai pagar para Paramount, o card não chama tanta atenção, porque é luta boa, mas é nome que não é tão expressivo, né? Então é uma situação complicada aí, né? Mas enfim, a gente vai ter o Charles Johnson, que vem de vitória na última luta, né? Nocaute no segundo round contra o Kavanagh, ele ganhou bônus de performance, e na penúltima ele tinha perdido. Porém, se a gente for pegar as últimas 6, ele só tem essa derrota na penúltima, tá? Todas as outras ele tinha vencido, inclusive fez luta da noite lá em 2024, ganhou bônus de performance quando ele venceu, tá? Só pra deixar claro, caso você não saiba, quando ele venceu o Joshua Venn, ele nocauteou no terceiro round e ganhou bônus de performance. Aliás, foi a última derrota do Joshua Venn. Sim, o Joshua Venn que conseguiu o cinturão contra o Pantoja agora. Pois é, o Charles Johnson ganhou dele, tá? E ele vai pegar o Alex Pérez, que nas últimas 6 lutas venceu apenas uma, que foi o brasileiro, o Matheus Nicolau. Ele nocauteou, ganhou bônus de performance, mas fora isso, ele tomou taca de todo mundo aí. Mas vamos ser justos também, o Alex Pérez nessa sequência de derrotas, ele perdeu do Davidson na primeira, do Pantoja na segunda, do Mokaev na terceira, aí ele ganha do Matheus Nicolau. Aí ele pega o Tatsuro Taira e depois ele pega o Asuo Mabaev. Ou seja, ele só pegou o topo do topo, então perdeu de todo mundo, mas não deixa de ser um bom lutador, tá? Por isso que eu falo, muita derrota. Sim, muita derrota, é verdade, mas, porra, os nomes que o cara pegou também é sacanagem, né? Parece o Kelvin Gastelum, né? Pega um monte de nome complicado. Agora a gente vai pra próxima, meio pesado, teremos o Modestas Bukauskas contra o Nikita Krylov. Nikita Krylov é ranqueado, 13º do ranking, mas é azarão. O Bukauskas tem 60%, ele paga 1,61 e o Nikita Krylov paga 2,32. Aqui a gente tem o Krylov vindo de 2 derrotas, tava numa fase boa, né? Tinha 3 vitórias seguidas. Aí ele perdeu do Dominic Reyes, nocauteado no primeiro round, e foi nocauteado no primeiro também pelo Bogdan Guskov. Então saiu da fase boa e entrou numa fase meio estranha, né? Conseguiu perder do Dominic Reyes, por exemplo, né? E aí o Bukauskas vem no contrário. Ele tinha uma derrota ali, na verdade ele tinha uma sequência ruim de derrota quando ele chegou no UFC, né? 3 derrotas. Aí ele ganhou 2, aí perdeu do Petrino. Só que depois que ele perdeu do Petrino, lá em 2023, ele emendou 4 vitórias seguidas, tá? Ele nocauteou o Rafael Cerqueira, ele finalizou o Pratinho, ele ganhou na decisão do Cutelaba e na última ele nocauteou o Paul Craig. Então vem numa fase bem melhor e talvez por isso, né, se pegar fase por fase ali, um foi pra fase boa, o outro foi pra fase ruim. Então, né, colocam um favoritismo aí no Modestas Bukauskas. Mas foi o que eu falei, Nikita Krylov é bem de lua, tá? Então é um cara que eu acho que vai perder, mas como ele é meio de lua, não me surpreenderia ele vencer, tá? Depois a gente tem o peso médio Andrei Puliaev enfrentando o Ateba Gautier. Aqui é o maior favoritismo da noite. O Gautier tem 88%. Ele paga R$1,11 e o Puliaev paga R$7, tá? Na verdade, não é o maior favorito, não, né? A próxima é o maior favorito. Era, enfim. A gente já vai chegar lá. Então é o segundo maior favorito, tá? Só corrigindo. Ateba Gautier é o segundo maior favorito. Mesmo pagando R$7, o Puliaev não é o maior azarão. O Ateba Gautier veio do Contender, ele nocauteou no Contender. Aí ele estreia no UFC, nocauteia no primeiro round em 3 minutos e 32 segundos. Aí ele ganha bônus de performance. Depois, na segunda luta, ele nocauteia de novo, ganha bônus de performance de novo no primeiro round, só que dessa vez com 1 minuto e 10, tá? E na mais recente, que foi agora em outubro de 2025, ele nocauteou com 1 minuto e 41, não ganhou bônus de performance, mas nocauteou também muito rápido. Então, é um cara que basicamente, onde lutou, seja Contender ou UFC, nocauteou todo mundo. No Contender precisou de 2 rounds, né? Mas no UFC, só 1 round. Então, é um cara realmente, assim, nocauteador, tá? É um cara assustador, é um cara perigoso, vem com todo o hype também. E o Puliaev é um cara que ganhou no Contender, chegou no UFC, acabou perdendo na estreia, mas nocauteou na última, né? O Nick Klein. Então, assim, é uma luta difícil, né? Obviamente. Acho que o Ateba Gautier é favorito e não tem como não achar que ele, nocauteia ou coisa assim, porque o cara é realmente uma aberração. Mas R$7 é complicado botar eu já falei isso várias vezes, botar um favoritismo extremamente gigante num cara que é novo, que tá chegando. Eu sei que, mas se você tá falando isso, ele ganhou todas até agora, né? Então será que não justifica e tal? Enfim, às vezes dá certo realmente confiar, mas eu sempre tenho um pouco de pé atrás. De novo, meu palpite é pra ele, tá? Acho que ele vai ganhar. Mas R$7, sei lá, né? Eu não sei. Eu tenho minha dúvida, se não nocautear, quanto tempo dura
essa pressão toda, né? Esse poder de nocaute todo? Será que se o cara segura o tranco ali, será que ele não dá uma cansada? Enfim, é esse tipo de coisa que eu acabo pensando, porque a gente já viu isso em outras lutas, né? Depois a gente vai para a última luta do preliminar, peso galo. Não sei porque essa luta tá na última do preliminar, poderia estar no lugar da luta do Derrick Lewis, né? Mas enfim. Umar Nurmagomedov, segundo do ranking. Pois é, o segundo do ranking não tá no card principal. Ele enfrenta o Davidson, que é o sexto, que é um ex-campeão, e o favorito, aí sim, o maior favorito do card, é o Umar Nurmagomedov, 92%. Ele paga, enquanto eu gravo o vídeo, porque isso oscila, né? R$1,06. O Davidson paga R$10,50. Você não ouviu errado, é um ex-campeão, é o Davidson, que já venceu o Pantoja, tá? É o cara. Tudo bem, tá no peso galo agora, mas tá pagando R$10,50. Aqui, vamos lá. Eu já fiz vídeo dando minha opinião, né? Eu acho que o Umar realmente é favorito e bastante favorito, mas, cara, R$10,50 pra um ex-campeão do nível do Davidson. Vamos lá, eu acho difícil ele ganhar, tá? Eu toleraria o Davidson pagando R$4,50. R$4,50 já é muito. Eu até engoliria. Falo, cara, beleza, vai. Agora, R$10,50? Tá de sacanagem. É muita coisa, né? Então, assim, vamos lá. O Umar perdeu do Merab, né? A luta da noite. Ele tava ganhando, né? Quando disputou o cinturão, só que ele cansou um pouco ali e o Merab conseguiu virar, né? E na última, o Umar venceu o duríssimo Mário Bautista numa decisão. Aliás, a maioria das lutas dele acaba sendo decisão, né? Às vezes tem um nocautezinho na decisão, mas uma finalização, mas a maioria é decisão. Já o Davidson, ele vinha bem, né? Ele tinha subido de categoria e tal, tava ganhando ali. Aí ele tropeçou no Piotr Jan, que agora é o campeão, e tropeçou no Corsan Reagan, né? E depois venceu, na mais recente, o Montel Jackson. Então, o que acontece? Eu acho, tá? Minha opinião, eu sei que ele sofre para bater o peso mosca, mas onde ele mais se destaca, né, é no peso mosca. Lá no peso mosca, realmente, o nível dele é absurdo, né? O punch dele e tal. Só que ele não aguenta e é natural que ele precise subir, né? Não tô criticando isso. Eu acho que ele tem que priorizar a saúde mesmo. Ele tá certo em estar no peso galo. Mas eu tô simplesmente falando sobre o nível do lutador perante a categoria. Eu acho que no peso mosca ele é bem mais destacado perante o resto do que no peso galo, tá? Então aqui vai acontecer esse tipo de coisa. Ele vai perder como ele perdeu, vai pegar uma luta dessa onde ele é muito azarão. Então assim, eu entendo completamente o favoritismo do Umar e concordo, tá? Só a questão da proporção aí, eu acho que podia cortar na metade, esses 10 e pouco, bota 5 que fosse, vai. Mas 10 é muita coisa. Então, o Davidson tem chance? Tem. Luta é luta, tá? Ele pode tentar suportar a pressão de grappling, defender queda, às vezes na trocação ele pode tentar acertar alguma coisa. É aquilo, né? Uma luta de 3 rounds, então ele é um cara muito experiente, sempre luta longa, então o Umar mostrou um certo cansaço, às vezes se o Davidson tentar ganhar a luta no gás, pode acontecer, às vezes o primeiro round vai ser muito duro, mas às vezes tentar tocar e movimentar para ganhar o segundo e o terceiro nos pontos, enfim, vai ter que buscar ali alguma saída, não é fácil, tá? Realmente é complicado, o Umar faz esse jogo muito bem, e de novo, o Davidson era da categoria de baixo, então eu não sei nem se ele vai ter condição física de trocar esse jogo de pressão, tá? A gente vai descobrir. O Davidson é muito forte, a gente sabe disso. Mas será que, para essa categoria especificamente, e para o jogo do Umar, será que ele vai aguentar? Eu não sei. É isso que a gente vai descobrir, tá? Luta bem difícil, tá? Depois, entrando na categoria não, no card principal, temos ali peso pena, Jean Silva, 10º do ranking, enfrentando o Arnold Allen, que é o sexto, o Davidson. O Jean, que tá em 10º, é favorito, e bastante, tá? Ele tem 72%, ele paga 1,34 lá na stake, o Arnold Allen tá pagando 3,25. Aqui eu já falei bastante dessa luta, né? Acho o Jean favorito, concordo. Talvez o Arnold Allen, na minha opinião, deveria pagar um pouco menos, tá? Deveria ser menos azarão, mas é aquilo, vamos falar rapidamente do retrospecto, porque eu já falei bastante da luta. A gente tem o Jean ganhando luta da noite contra o Dubber, depois ele ganha performance nocauteando o Melsik, depois ele ganha performance finalizando o Bryce Mitchell, depois ele perde do Diego na luta mais recente dele, mas ganha a luta da noite. Então das últimas 4 lutas ele ganhou 4 prêmios, tá? Já falei várias vezes, pra mim é talvez o meu segundo ou terceiro lutador favorito hoje. O meu primeiro é o Justin Gaethje, já falei várias vezes. O Jean tá no meu top ali dos lutadores que eu mais gosto de assistir, tá? Realmente é um cara que me traz um pouco daquela sensação de estar assistindo o Vanderlei no passado, tá? É pra mim. Você pode não achar, você pode discordar, você pode, enfim, fica à vontade. Mas eu tenho essa sensação. A aura que ele traz, aquele sangue no olho quando ele entra pra lutar, me lembra aquele sangue no olho que o Vanderlei tinha. Então, eu gosto disso, tá? Eu gosto do cara açougueiro, o cara que vai pra briga, o cara que não tem medo. Então, eu sempre falei isso desde que eu criei o canal, 9 anos atrás, eu repito. Então, é o estilo que eu gosto.
Então gosto muito dele, tá? E muito do próprio Justin Gaethje, que também tem similaridades ali, tá? Então eu gosto bastante, vou torcer com toda a minha alma, mas eu acho uma luta um pouco mais complicado que as bolsas colocam. O Arnold Allen, ele perdeu 2 lutas recentemente. Nas últimas 3, ele perdeu 2, tá? Ele venceu a última, beleza, que foi com o Chikadze, porém, ele perdeu do Evloev e perdeu do Max Holloway. Max Holloway, cara, eu não preciso nem falar muito. Perder do Max Holloway é normal, tá? Pra mim é um dos maiores da história de todas as categorias. Já falei isso várias vezes também. E o Evloev, talvez pra mim, é discutível, mas talvez ele seja o cara mais difícil hoje. Pra mim, talvez na categoria hoje, tá? É aquilo. Ele precisa lutar também, né? Mas enfim, é um dos nomes mais complicados. Então, ele perdeu de 2 caras que, porra, é normal, tá? Então, eu acho que ele tem jogo, tá? Ele tem qualidade, ele tem uma defesa da trocação muito boa, ele tem um bom diferencial de golpes ali que ele aplica pelo que ele recebe, tá? Não é nada exagerado, mas ele consegue ter mais, né, batendo do que apanhando, que já importa muito. Defesa de queda dele também é muito boa. Então, assim, é um cara bem interessante, tá? Então, é isso. Acho o Jean favorito, mas eu acho que o Arnold Allen deveria ser um pouco menos aí. Eu acho que ele vai dar um trabalhinho. Não acho que vai ser uma luta fácil. Se o Jean passar fácil pelo Arnold Allen, vai me causar uma surpresa aí, uma surpresa muito positiva, porque ele rouba a 6ª posição no ranking. Na próxima luta, peso mosca, temos a Natália Silva, 2ª do ranking, contra a Rose Namajunas, 6ª do ranking. Natália, favorita muito, 81%. Ela paga 1,21 e a Rose Namajunas paga 4,50. Aqui, já falei, tá? Pra mim, é o mesmo raciocínio da luta passada, acho a Natália favorita, porém a Rose, na minha opinião, não deveria pagar 4,50. Eu acho que poderia ajustar um pouco. Então, nas 2 lutas, acho os brasileiros favoritos, porém, eu acho que a chance dos azarões não é tão pequena assim, tá? Eu acho que eles têm um pouquinho mais de chance. No caso da Natália, vamos lá, enxerga ela favorita, porque excelente momento, trocação, movimentação, defesa de queda, enfim, cara, de luta, agilidade, sei lá, dá pra ficar aqui, qualquer característica dá pra elogiar a Natália, tá? E é uma luta de 3 rounds, então dá pra ela imprimir esse ritmo do estilo de jogo dela, enfim, não tem como, eu não enxergo ela não sendo favorita. Agora, a Rose é aquilo, nas últimas 4 ela só perdeu da Erin Blanchfield, né, ganhou da Miranda Maverick, ganhou da Tracy Cortez, ganhou da Amanda Ribas, ela é muito completa, tá? Ela tem tudo, ela pode fazer tudo, ela pode só trocar, ela pode só fazer grade, ela pode só derrubar e fazer jiu-jitsu, tem muita experiência, então ela tem muita qualidade ali, o que eu acho que, por isso, que justifica a cotação dela ser um pouco mais baixa, na minha opinião, porque ela tem muitas ferramentas, muitas opções de jogo, então assim, eu acho que ela consegue, se ela tiver um plano bom e executar, consegue dificultar mais do que essa cotação mostra, tá? É só por isso, não acho que chega a ser favorita, mas eu acho que tem jogo pra complicar, tá? É só por isso. Então, eu quero muito que ela vença fácil, assim como o Jean, mas eu não sei se tá tão fácil assim. A gente vai descobrir, né? Depois, no peso pesado, Derrick Lewis, 8º do ranking, contra o Valdo Cortez Acosta, que é o 5º. O Valdo Cortez Acosta tá numa boa fase, é favorito, 73%, paga 1,33. O Derrick Lewis paga 3,35. Aqui também já fiz um vídeo falando só dessa luta. Acho o Valdo Cortez Acosta também favorito, tá? Então eu concordo com todos os favoritismos do card principal até agora. Porém, aqui eu falei isso, eu vou repetir. Acho que o Derrick Lewis talvez seja o azarão com mais chance de vencer. Primeiro, já falei isso, porque é peso pesado. Segundo, porque é o maior punch, né? O maior nocauteador. É o recordista de nocautes. Então, eu acho que o Valdo Cortez Acosta, ele tem um excelente boxe, muito melhor que o Derrick Lewis, tá? Ele finta muito, bota volume, é até bonito o estilo de boxe dele e tal. Eu gosto de assistir ele. Se mostrou um cara guerreiro também, tomou o dedo no olho, voltou e ganhou a luta. Então, eu até se bobear, eu acho que eu até tô torcendo pro Valdo Cortez Acosta mesmo, tá? Só que o Derrick Lewis é aquilo. O Valdo Cortez Acosta, ele nocauteia, tá? Mas ele tem esse jogo também de durar mais. E durar mais contra o Derrick Lewis, eu não sei se é uma boa opção, tá? Então, talvez o Valdo Cortez Acosta, na minha opinião, tenha que tentar nocautear, tá? Tentar ganhar no bate-sai, deixa a luta rolar contra o Derrick Lewis. Cara, você pode ganhar a luta inteira e no último segundo ele te nocautear. Ele já fez isso outras vezes, então é uma luta extremamente perigosa. Não adianta, Derrick Lewis contra qualquer lutador, eu sempre vou achar que o Derrick Lewis pode achar a mão e ganhar.
tá? Pode ser qualquer um. Pode ser o Tom Aspinall, até o Cormier lá no passado, não adianta. Se ele acha a mão, é muito complicado. Ninguém é o recordista de nocautes à toa, tá? Então por isso que eu acho que, apesar dele ser muito pior, no geral, que a Rose Namajunas, muito pior do que o Arnold Allen, assim talvez, mesmo assim, ele ainda pode ser o azarão com mais chance de vencer, na minha opinião, por conta desse peso absurdo que ele tem na mão. Indo para a penúltima luta, no peso galo, a gente tem o Sean O'Malley, terceiro do ranking, contra o Song Yadong. Não sei por que essa luta tá aí, para mim, o Mar e Davidson deveria estar aí. Tudo bem que é uma luta boa também, né? Mas, na verdade, teria que tirar o Derrick Lewis e o Walter Cortez Acosta daí, que é uma luta legal também, mas não faz sentido no card principal. Enfim, desabafos pra lá, Sean O'Malley favorito 65%, ele paga 1,49, Song Yadong 2,63. Sean O'Malley perdeu muito do hype que ele tinha, tá? Porque perdeu 2 lutas seguidas, mas também, né, pegou 2 vezes o Merab aí, e agora vem meio que, né, um pouco mais humilde aí, um pouco diferente e tal. Ele vai pegar o Song Yadong, que é um excelente lutador, das últimas 4 só perdeu do Piotr Jan, que agora é o campeão, mas ganhou do Rick Simon, nocauteando, ganhou do Chris Gutierrez e na última ganhou do Cerrudo. É um cara bem legal de assistir, o Song Yadong, né, eu gosto, boxe muito bom, tem poder de nocaute, tem volume de jogo, busca a luta, defende bem queda, então assim, é um cara bem legal, só que, cara, trocação por trocação, eu gosto muito da trocação do Song Yadong, só que ainda acho que o Sean O'Malley tem aquele quê mágico, assim, sabe? Ele é um cara que, se você só trocar com ele, cara, é meio difícil, né? Ele é muito longo, ele tem muita noção da distância, ele é muito criativo, ele tem um time, uma velocidade realmente. Então, cara, a trocação desse cara, pra mim, é muito boa. Então, eu acho que o Song Yadong pode vencer. Tá? Ele tem um punch e tem trocação boa. Pode, às vezes, achar contra-golpe e tal. Mas, sei lá, eu ainda acredito nessa magia aí do Sean O'Malley, tá? Nessa criatividade, noção de distância, footwork, enfim, esse estilo mais ousado dele aí, eu acho que deve acabar sendo realmente eficiente. Vamos ver se o Song Yadong vai tentar lutar MMA, né? Se às vezes não vai só trocar, né? Se o Song Yadong, por algum motivo, vai tentar grudar um pouco, fazer jogo de grade, às vezes tentar uma queda para pontuar. Enfim, o que vale é vencer, né? Não é necessariamente provar que ele é melhor na trocação, né? Então, vamos ver. Mas se for só trocação, realmente eu concordo, o favoritismo do Sean O'Malley. E na luta principal, peso leve, cinturão interino em jogo, Paddy Pimblett, quinto do ranking, enfrenta o quarto do ranking, Justin Gaethje. Favorito é o Pimblett com 67%. Ele tá pagando lá na stake R$1,45, o Justin Gaethje 2,75. Eu já fiz vídeo falando dessa luta, acho o Justin Gaethje favorito. Tá? Não concordo com o favoritismo do Paddy Pimblett. Eu entendo o favoritismo. Não tô dizendo que eu não entendo, que eu acho um absurdo. Não, eu entendo completamente. Talvez seja até um pouco mais conservador. E muita gente pode até falar, você falou que o Justin Gaethje é seu lutador favorito, por isso que você acha que ele vai vencer. Por isso que você dá o seu palpite pra ele e tal. Mas, cara, não é por isso. É que, sinceramente, olhando a trocação do Paddy Pimblett, ele pode até acertar alguma coisa ou outra. É meio diferente ali e tal. Mas eu acho que o Justin Gaethje, além de ser bem mais alinhado, ele bate muito mais forte. Entendo que o Pimblett tem queixo, porém, a questão toda o Pimblett é muito bom no grappling. O Justin Gaethje tem wrestling, então não é tão fácil de derrubar, e mesmo ele sendo derrubado, porque eu já falei que eu acho que ele até pode tomar uma queda ou outra, geralmente ele bate e levanta, tá? Ele não aceita muito o jogo ali. E ele sabe que o Pimblett vai querer fazer isso. Então, eu acredito, tá, que o Gaethje consiga talvez, né, não ser dominado no chão, mesmo que tome queda, e fazendo o jogo dele de trocação, de briga, de força, eu acho que ele vai acabar levando vantagem aí, tá? A luta tem 5 rounds, lembrando, então para amarrar é mais difícil. Então o Pimblett também luta muito emocionado, tá? Eu acho que isso às vezes pode ser um problema para ele, tudo bem, ele bota pressão e tal, não sei o que nem ele fez, parece uma carreta desgovernada, só que em 5 rounds isso é complicado, tá? Então acho que o Justin Gaethje talvez tenha mais essa experiência, mais a malandragem. Na hora que ele começar a acertar as tijoladas, não sei se o Pimblett não vai se desesperar para grudar de qualquer jeito e às vezes acabar mais se cansando e se perdendo. Então, eu não sei, tá? Eu não sinto que o Pimblett ainda tem maturidade para bater de frente com um cara do nível do Justin Gaethje. Posso estar errado, não tem problema nenhum. E a maioria, né, tanto as bolsas quanto os fãs, acertarem botando o Paddy Pimblett. Mas eu ainda acho, tá? Eu ainda acho, por pouco, né? Botaria 55% só, mas eu acredito. Meu palpite, até fezinha, é Justin Gaethje, tá? Eu acho que o Pimblett ainda é muito exposto para um cara que tem uma marreta na mão ali. E que tem wrestling
de alto nível, tá? Mas enfim, vamos ver o que acontece. No geral, esse é o card, tá? Eu espero um card nota 7, tá? Não vou falar 8, talvez com o que ele Amanda eu esperaria um card nota 8 ali. Mas eu espero um card nota 7, ou seja, eu não acho um card ruim, né? Mas realmente, depois de tanto tempo sem card, eu acho que poderia ser melhor. Mas, enfim, vamos ver, né? Primeiro da Paramount ali, tá só aquecendo, então não vamos reclamar muito não. Só de estar de volta já tá ótimo. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o card, ou sobre alguma luta. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!